Vamos lá. Vamos fazer mais uma questãozinha aqui, ó. Só matemática básica aqui. Vem comigo aqui, ó. Vamos nessa daqui. E essa questão aqui, eu fui colocar aqui, é uma questão contextualizada? Não é uma questão contextualizada, mas isso aqui cai direto no Enem e é bom que você entenda o que está acontecendo. Então vamos lá. Olha aqui, ó. Mais uma vez, Giovanni Castrucci. E ele está falando assim, e diga a propriedade da multiplicação que você empregou. Né? Escreva os valores dos números A e B na igualdade, e diga a propriedade de multiplicação que você empregou. Saber o nome da propriedade não é tão importante não, tá? Mas aqui, quando está multiplicando, tem um número do lado de fora e tem um parênteses. Aqui a propriedade que você vai utilizar, a propriedade seria a propriedade distributiva para você achar. Tá? Ou então a propriedade associativa aqui, né? No caso, não sei. Mas olha só, o mais importante é o seguinte, eu quero saber os valores de A e de B. Né? É isso que eu quero que você se concentre. Quero saber os valores de A e de B. Como é que eu vou encontrar isso? Olha aqui, ó. Quando eu aplico a propriedade distributiva aqui, ó, 25 vezes A e 25 vezes B. O que vai acontecer aqui com a propriedade, quando eu aplico a propriedade distributiva? Você repara o seguinte, ó, que eu vou encontrar 25 vezes A mais 25 vezes B. Então, obviamente, aqui, ó, que o meu A, ele vai ser quanto? 72. Aqui, ó. E o meu B vai ser 53. Só isso. 25 vezes A mais 25 vezes B. O A é 72 e o B é 53. Então, olha só. Você tem que entender quando eu tenho uma equação, quando eu tenho uma igualdade na matemática, tudo que eu faço de um lado e fizer do outro, eu não altero essa igualdade. Então, aqui o que eu tenho, ó, eu tenho uma forma de representar diferente na igualdade. É a mesma coisa, só que representado de uma maneira diferente. Assim também como a cada linha que eu vou resolvendo numa equação na matemática, é só uma forma diferente de eu representar a mesma coisa. Então aqui nessa questãozinha aqui, bem tranquila, eu tenho que o A seria igual a 72 e o B seria igual a 53. Tá? Olha só. Vamos para a próxima aqui, ó. Olha isso. Determina o número natural que se deve colocar no lugar de n. No lugar de n, para que sejam verdadeiras as igualdades. Olha aqui, isso aqui, para que eu coloquei isso daqui? Para você entender. Para você tirar mais de 700 pontos na prova de matemática do Enem, você vai precisar disso aqui. Isso aqui é a base da matemática. Você tem que entender, quando eu tenho uma igualdade, o que tem de um lado é representado de uma maneira diferente do outro. Olha aqui, ó. Eu não preciso resolver isso aqui. Eu tenho 21 vezes 37 é igual a 37 vezes n. Eu tenho uma multiplicação, olha aqui, ó. Eu tenho isso daqui, que é uma multiplicação dos dois lados. E tenho também esse 37, que aparece dos dois lados. Como numa multiplicação a ordem dos fatores não altera o resultado, o meu n só pode ser igual a quanto? O meu n vai ter que ser igual a 21. Olha só, n igual a 21. Certo? Isso aqui é muito importante também até para você resolver equações exponenciais. Isso aqui te ajuda. Olha aqui, ó, mesma coisa. Aqui, ó, eu tenho uma multiplicação aqui, né? E aqui desse lado, eu tenho multiplicação? Tenho sim. Eu tenho 1 vezes 1, que não está aparecendo. 385 vezes 1 é igual a 385. E aqui, ó, eu tenho 385 desse lado e 385 desse lado. Só me restou dizer que o n é igual a 1. N igual a 1. Beleza? Olha aqui, ó. 31 vezes 73 vezes n. 31 vezes 73 vezes 28. Opa, opa, opa. Aqui tem uma propriedade comutativa ou associativa. Não me interessa muito bem. Mas olha só. O n é igual a 28 aqui, ó. Porque se eu colocar o parênteses aqui ou aqui, numa multiplicação, não vai fazer diferença. N igual a 28. E eu mato essa questão assim. Fácil, fácil. Olha aqui, ó. Continuando. Qual é o valor da expressão numérica 81 menos 7 vezes 11? Isso aqui, o Enem vai cobrar assim para você? Não vai. É exatamente por isso que esse tipo de questão você não deve fazer muitos.
Eu só trago esse tipo de questão para você entender um determinado conceito, porque no meio da questão do Enem vai aparecer aquela expressão numérica. No meio de uma questão vai aparecer aquela expressão numérica. Então é importante você saber como você vai resolver aquilo ali, tá? Então vamos lá, gente. Para você tirar mais de 700, você precisa disso daqui. Como é que eu resolvo isso? Ó, lembrando que quando eu tenho uma expressão assim, primeiro eu tenho que começar pela multiplicação e pela divisão, a não ser que eu tenha um parênteses, tá? Então, olha só, eu tenho que começar sempre por potenciação, radiciação, depois multiplicação, divisão e depois subtração e soma. Então, aqui, primeira coisa que eu tenho que fazer é isso daqui, ó. 7 vezes 11, quanto dá? 77. Depois eu vou ficar com 81 menos 77. Isso daqui é igual a 4. Que beleza! 4. Então é muito importante você estruturar a sua base, fundamentar a sua base, se você quiser tirar mais de 700 pontos na prova de matemática do Enem, tá? E aí, olha só, eu poderia continuar aqui falando várias questões, isso aqui é só a primeira parte da matemática básica que eu queria te dar, mas a base mesmo da matemática é justamente operações, sistemas de numeração e operações com números naturais. Isso aí, você tem que estar bem estruturado nessa base aí para você conseguir ir bem forte adiante, tá? Operações com números naturais, essa é a base, e depois sim, você começa com operações entre números racionais, que são as frações. Mas primeiro, você precisa estruturar a sua base. Lembrando aqui que o Enem, ele cobra mais questões contextualizadas, ele não costuma cobrar conceitos, e é por aí que você tem que andar. Então, olha só. Olha o tanto de coisa que a gente viu por aqui. Hoje, a gente viu que a importância da matemática básica, o quanto é importante a matemática básica por dois motivos básicos. Primeiro, a interdependência entre os conteúdos da matemática. Segundo, a matemática básica vale mais pontos no Enem. Então, por esses dois motivos que você tem que dar uma ênfase especial à matemática básica. Estruture bem ela e não se preocupe com o tempo. Porque, olha só, se vale mais ponto, você começa com ela e ela vai ser a maior parte do que você vai ter que estudar para tirar mais do que 700 pontos na prova de matemática do Enem. A gente viu que a gente tem que começar por sistemas de numeração decimal, depois dar uma palhadinha em sistema de numeração romano, só romano, não vai inventar ver egípcio e outras coisas não. E depois disso, a gente já parte para operações com números naturais. Lembrando que os números naturais são aqueles utilizados para contar pessoas, animais e objetos. Com isso daí, você já começa a solidificar bastante a sua base, tá?